Eu tinha perguntado aos santos se deveria dizer isso a meus pais. Eles responderam que eu fizesse o que quisesse, que eles, porém, o desaconselhavam, temendo que meus pais colocassem obstáculos à minha viagem. Era o que eu pensava também. A incredulidade de meu pai com respeito às vozes não me encorajava a dizer-lhe que elas me mandavam partir. Eu não ousei falar nem mesmo com minha mãe e meus irmãos. Todavia, contei toda a verdade a Isabelle, minha irmã. As vozes apressavam minha partida. Não poderia mais permanecer onde estava. Fazia quase um mês que eu procurava inutilmente uma oportunidade para ir até Vancouleurs, sem que meus pais soubessem, quando então meu tio Durand morava em Petit Bourget, acho que é essa a pronúncia, povoado localizado entre Dom Remy e Vancouleurs. Veio passar alguns dias em nossa casa. Eu confiava nele. Aliás, ele mesmo declarara formalmente a meu pai que acreditava em minha missão celeste. Contei-lhe o que as vozes me tinham dito e supliquei que me fornecesse os meios de empreender essa viagem. Ele prometeu que iria ver o Sr. Robert de Baudricourt e lhe falar sobre mim. Ele foi realmente procurá-lo, mas Monsenhor Robert disse que eu era uma extravagante, que seria bom me dar umas boas palmadas e bastonadas para me curar dessa loucura. Implorei ao meu tio para nada comentar com meu pai, que era bem enérgico para colocar em prática essa receita. Algum tempo depois, encontrei um meio de ir a Vancouleurs com Pierre, meu irmão caçula. Fui encontrar-me com o Sr. Baudricourt, que, após me ouvir, riu do que ele chamou de um sonho de moça. Como meu irmão deveria fazer algumas tarefas para tio Durand, voltei sozinha para Dom Remy, bastante desanimada, com o pouco sucesso da viagem. Havia perto da cidade uma bela fonte que desfrutava de sombra de uma antiga tilha que abastecia de água toda a cidade. Sentei-me ao pé dessa árvore e pus-me a pensar tristemente no fracasso da recente visita, duvidando um pouco da veracidade da minha missão, pois achava impossível que Deus, se eu tivesse realmente me escolhido, me abandonasse nessa viagem da qual dependia o sucesso de minha missão. Não teria sido eu, vítima de um sonho ou talvez influenciada por maus espíritos? Tais eram as perguntas que me fazia interiormente, quando de repente vi Sainte Marguerite. Ela possuía uma beleza admirável. Seus cabelos louros caíam em grandes cachos sobre seus ombros alvos como o alabastro. A brancura imaculada de seu vestido e a nuvem resplandecente que a envolvia acrescentavam bem pouco ao brilho de sua deslumbrante beleza. Ela me disse com um angelical sorriso: Jeanne, por que desanimas desse jeito? Por que te desgostaste por causa desse insucesso? Deus te protege. Vai, retorna à casa de teus pais, que estão preocupados com a tua ausência. A lua, com a sua fronte radiosa, iluminará teu caminho. Realmente, até aquele momento, a escuridão era grande, mas as suas palavras, o astro da noite a dissipou. Após o desaparecimento da doce visão, fiquei ainda algum tempo pensativa, a olhar a lua prateada, mirando-se no espelho da fonte. Então tomei o caminho da nossa choupana, bem preocupada com a recepção que me seria feita. Como já esperava, fui mal recebida por meus pais, que por causa do meu desaparecimento tinham mergulhado numa inquietação mortal. Meu pai perguntou de onde eu vinha e quem permitira que eu me ausentasse por 3 dias sem avisar ninguém. Respondi-lhe que vinha de Vancouleurs,
da casa do Sr. Robert de Baltricourt, e que estava tão somente obedecendo às vozes. Elas tinham ordenado que eu fosse explicar a ele a minha missão. Como conheciam a minha obstinação em sustentar a veracidade dessas visões, ele acreditou nas minhas palavras e não me bateu. Só falamos dessa viagem eu e minha irmã para lastimar o seu desagradável resultado. Fui a San Nicolas, perto da cidade de Nancy, na Lorraine, uma peregrinação extremamente conhecida graças aos milagres desse santo. O duque de Lorraine estava, nessa ocasião, muito doente. Todos temiam por sua vida. Instruído sobre a fama de minhas visões, ele me pediu um remédio que pudesse curá-lo. Disse-lhe que a cura dependia de sua reconciliação com a duquesa, sua esposa, a qual, enfadada com suas atitudes, tinha se separado dele. Ele me colocou um anel repleto de diamante no dedo, deu-me algum dinheiro que eu ofereci aos pobres e se despediu de mim, decepcionado com minha resposta.